A ti ergo as minhas mãos enquanto estou a cantar. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua presença, ó Deus. Cremos sim que o Senhor tem falado com a tua igreja. Creio, Senhor Jesus, na tua presença aqui no nosso meio. O teu Espírito, ó Deus, contigo vai pairar sobre este lugar. E todos os louvores, toda a glória, toda a honra são para ti. Todo louvor, toda a glória, toda a majestade é para ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado é teu santo nome. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amada igreja. Mais um domingo abençoado em que entoamos louvores ao nosso Deus, chamando a existência o reino do Senhor sobre nós. Invocando o reino, sempre em nossa vida nos traz paz em nosso coração, mesmo no meio de turbulências e de guerra, mesmo diante de qualquer circunstância. Invocando o reino do Senhor, através do louvor da oração, você tem perseverança com essa paz que se manifesta em você. E consequência disso, o Senhor move uma fé verdadeira em você. Porque dentro do reino do Senhor eu tenho uma presença dele sobre mim. E nós sabemos que homens de Deus, vivenciando a sua trajetória na palavra do Senhor, vimos êxito e vitória, porque eles tinham a presença do Senhor no ofício que eles tinham, sejam reis, profetas e sacerdotes. A presença de Deus era o principal. E hoje eu convido a você a declarar isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui e ele está em você. Então, quando você ora o reino de Deus através da presença de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ela manifesta, ela fala, ela consola, ela direciona, ela dirige, ela te mostra e ela te revela algo que você precisa. Sabe por quê? Porque a palavra fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E eu quero declarar na tua vida. Quem está comigo, levanta a mão. Está sendo agora liberada uma palavra profética nesse domingo abençoado. Eis que faço coisas novas. O que você está pedindo? Teve alguém que encontrou o Senhor à beira do caminho e precisava de algo novo. Ele tinha, mas não funcionava. Talvez algo novo seu, você até tem, mas não funciona. Ele precisava ver. Ecanácia, Venécia. O Espírito Santo hoje, ele pergunta a você: o que queres que eu te faça? É algo novo? Ele tem para você. Primeiramente, ele abre a tua visão. Segundo, ele vai tirar você da beira do caminho. E terceiro,
Ele vai fazer você enxergar de novo. Algo novo Deus tem nessa manhã para mim e para você. Dá uma bela salva de palmas a esse Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Levanta a sua mão, meu querido, minha querida. Aqui há pedidos de oração. Há situações adversas, casamentos a serem restaurados, vidas a serem libertas de vícios da bebida, da promiscuidade. Familiares nossos que colocamos aqui, que estão na tradição, como eu e você no passado estávamos. Mas uma coisa eu digo para você: levanta a tua mão em direção aqui e declara comigo essa oração, dizendo assim: toda palavra de engano, de incredulidade na vida da minha família e dos pedidos que estão aqui, quebra agora, Senhor. É através dessa verdade que, através da palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Levantamos nossas mãos limpas e coração puros diante do Deus soberano, digno de toda glória, que nessa manhã a reverência é para ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sem ti nada somos, a existência de ti, sol da justiça que brilha sobre nós, príncipe da paz que nos dá a verdadeira paz, guerreiro e todo poderoso és tu. Levantamos nossas mãos e declaramos a mudança de situação, que aonde o homem não pode, mas tu pode, aonde o homem não vê, mas tu vê, é onde o homem não consegue, mas tu consegue, porque tu és o Deus do impossível. Declaramos a vitória, a transformação e o milagre daquilo que está aqui descrito. A pedidos de sexta-feira, Senhor, também estamos colocando nessa taça, Senhor, de oração. Quebra todo o jugo, despedaça, Pai, através da oração, como a tua palavra diz, porque nós somos livres para te adorar. E quem é livre aí dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Como o Senhor faz tudo novo, é o momento de você ofertar. Eu peço ao Vitinho e o outro irmão que está ali, quem que é? O Adilson. Isso, por gentileza. Você pode também estar ofertando através do QR Code. É algo prático, irmão. É muito prático. Mas aquilo que Deus está lhe dando uma oportunidade de você fazer a diferença. Algo que eu quero ler para você rapidamente aqui. Uma mensagem que eu recebi hoje de um irmão que congrega lá em Valinhos. Ele manda assim: pastor, um novo mês nasceu para você. Agora eu quero declarar: igreja, um novo mês nasceu para você. Mas a dor, ela não vai ser a mesma. O que você sentiu em abril, maio, Deus está curando. O Senhor vai mudar o teu calendário, e o Senhor vai tratar dentro de você, porque Ele muda, e a verdade dele muda. Recebe, igreja? Quantas vezes Ele prometeu para você que seria diferente, e ainda assim você às vezes duvida, mas o Senhor leva os nossos pesos e as nossas feridas, porque mesmo o silêncio, Ele ainda é Deus. Deus não quer que você comece mais um mês sobrevivendo, pastor. Deus não quer que você comece esse mês mais uma vez sobrevivendo, igreja. Por quê? Porque Ele quer que você viva leve e curado em paz. Que sejam 30 dias de cura interior e o caminho para a sua transformação, um processo com Deus, dia após dia, para tratar o que ninguém vê, mas Ele vê. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Eu compartilho essa mensagem que eu recebi do irmão e quero declarar na tua vida essa verdade, para que seja um mês, aleluia, um mês que você, em nome
vai viver o melhor dessa terra. Não sobrevivendo, mas vivendo a verdade, a palavra, que ela manifesta em mim e em você. Senhor, prospere, Pai, na vida financeira da igreja, na vida financeira dos irmãos que aqui estão, Senhor, para que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, produzir 100 vezes mais, na medida recalcada, sacudida e transbordante na vida de cada um que está aqui, nos ofertantes e nos dizimistas desta casa. O Senhor venha acrescentar, o Senhor venha trazer, ó Pai, a cada dia mais a semente da multiplicação na vida de cada um, em nome de Jesus. Traga com alegria, meu querido, e que Deus tremendamente te abençoe. Amém, a graça e a paz, amém? Amém, que bom estarmos aqui. Não de palavras, uma palavra, que bom. Tudo tem que sair de dentro. Sabe, estava ouvindo, né? Nós ouvimos o louvor da palavra, do reino, louvor, né? Sabe, muitas vezes nós não sentimos o peso da palavra. Não é apenas um cântico, mas o peso da palavra do Senhor, o peso da palavra que traz vida. A palavra de Deus é que traz vida para nós. Se nós não prestarmos atenção na prática da palavra, o que traz a vida, a presença do Senhor. Através da palavra, a presença do Senhor. Bem, nós cantamos, né? Eu quero mais e mais e mais e mais, que eu diminua e o Senhor cresça. Essa é uma grande realidade, que nós possamos deixar de existir para que o Senhor exista em nossas vidas. Não é mais o eu. Em todo lugar nós vemos na Bíblia, desde o começo, ele fala eu sou o Senhor, eu sou o que Deus, é Deus. Então, que nós diminuamos e apareça a presença dele em nossas vidas. Bem, que é bom nós entendermos essas coisas, o quanto Deus é maravilhoso sobre nossas vidas, amém? Nós não vemos, a gente não vê muito aquilo, né? A gente vê uma vez por mês, passa um dia, vai embora, mas nós estamos aqui, lá em é um negócio desse lá, perto do mar, mas faz um mês que eu não estou lá, está fechadinho lá. Então, para nós não é o mar, sabe? É a presença e o propósito de Deus. No mar nós fomos lá umas 4, 5 vezes, vamos dar um pouquinho, mas é a presença de Deus. Então a gente vê também a glória de Deus em todas as coisas. Também nós tivemos aqui, depois daqui nós tivemos que fazia mais de ano que ia na igreja lá de Augusto, então nós estivemos lá até, quando saímos daqui, até quarta-feira. Aí viemos para visitar a Silvana, depois o irmão Cidinho, não tem. Amém. Mas estamos aqui. Amém? Amém? Amém. Dá para vocês me escutarem aí? Esse aqui fala. Ontem tivemos aqui com os irmãos jovens, mais jovens, com os irmãos mais jovens, até eu mencionei assim, falando do peso da palavra.
A importância de hoje nós cremos na palavra. É muito essencial crer na palavra, porque nós estamos vivendo tempos difíceis em que as pessoas querem ridicularizar a palavra, não, mas, ou então hoje buscar tradição. Quanto tempo, entenda, às vezes nós nem sabemos quanto tempo demorou para escrever a Bíblia. Desde Moisés, que escreveu Êxodo, como quantos? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. 5 livros, Pentateuco, Moisés escreveu. E até João, discípulo de Jesus, Apocalipse, quanto tempo demorou para fazer tudo isso? Escrever. 1.500 anos. 1.500 anos. E desde Moisés até João, sabe o que mudou? Nada. Quantos homens Deus usou para escrever a Bíblia? 40 homens, culturas diferentes, épocas diferentes, mas não mudou nada. Hoje nós podemos ouvir, não, mas agora é moderno, agora Deus não mudou nada. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus não muda. Ele deu os princípios dele, nunca vai mudar. E a nossa posição hoje é que nós temos assim, essa credibilidade na palavra de Deus, que ela nunca vai mudar, ela é eterna. A palavra é eterna, por quê? Porque a palavra é eterna. Porque quem que criou, quem que é a palavra? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. A palavra foi, Jesus encarnou, e Jesus é eterno. Não é passageiro, isso vai passar, ele é eterno. Amém? Agora, como conseguir ser mais, como conseguir ter mais revelação, mais andar com Deus em todo o tempo? A importância de entender, a contemplar o Senhor. A contemplar, nós vamos falar a presença de Deus. Eu gostei muito, né? Eu ouço as palavras, né, de domingo aqui, eu participo de domingo aqui, tá? Ouvindo, né? E a oração que o pastor Paulo, né, fez aqui, ele estava aqui há 15 dias atrás, é isso? Mas, falando de Davi, né, uma coisa muito, muito interessante, sabe? Muitas vezes nós ouvimos isso, mas às vezes isso não é uma realidade. E Davi, quando pecou, ele sentiu a dor do pecado, e quando Natan mostrou, revelou para ele que era ele, olha, o que ele fala, Salmo 51, Senhor, ele acrescentou, mas é uma realidade, pode tirar o palácio, tira a coroa, tira o reino, tira isso, pode tirar tudo, Senhor, mas não me rejeite, não me lance fora da tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo, não me rejeite, não se afaste de mim, a tua presença, a presença de Deus, ela supera todas as coisas que nós podemos ver nessa terra. A presença de Deus é algo que não se compra, não é comprado, é algo que não tem palavra para expressar a presença de Deus. Quem entra na presença de Deus, sabe, ele vê uma eternidade inteira, ele não vê mais nada daqui, sabe, é algo sobrenatural. Você vive uma vida, sabe, e saber que na presença dele há abundância de paz, abundância de alegria, ele provê, ele sabe todas as coisas. Nós nunca vamos passar situações sem que ele esteja presente. Podemos passar por todas as coisas, mas ele está presente. Ele está vendo, contemplando, vendo a nossa vida, a nossa dificuldade. Ele olha, ele conhece a nossa vida. Deus contempla a sua vida, a minha vida. Ele sabe cada um que nós passamos. Sabe, nós vemos muito referências na Bíblia, homens de Deus, desde Moisés, todos os homens, Josué, os profetas, Isaías, e tantos outros, Daniel, os apóstolos, discípulos, quanto Deus usou. Mas a nossa referência continua sendo Jesus. Continua sendo o Senhor. Amém? Todos eles, Deus usou como pode usar e vai usar cada um de nós nesta maneira, no sobrenatural, porque Deus ama e Deus é que está conosco. Contemplando a presença, em 2 Coríntios 3, 18 diz o quê? 2 Coríntios 3, 18, 2 Coríntios 3, 18 diz o quê? 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 2 Coríntios 3, 18 diz o quê
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Espírito, Senhor, o Espírito, como pelo o Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. Nós não somos perfeitos. Então, por isso que a gente vê todos os homens de Deus, que Deus usou tremendamente, mas todos eles tinham, Deus mostrou os erros, as falhas, mas Deus usou, e nós temos falha, mas Deus vai transformando de glória em glória. Quanto mais chegamos na presença de Deus, mais nós vamos sendo refletindo a imagem e a glória dele em nossa vida. Quando você anda com alguém, normalmente o que Deus sempre proibiu, e o povo de Israel fazia, o que Deus proibia que o povo dele fazia, quando Deus deu a terra prometida e vai expulsando todas essas nações de dentro de você, e vocês não se associem com elas, não tomem, não imitem elas, não façam o que elas fazem, mas passando, sabe o que eles faziam? Eles assimilavam a cultura daquele lugar. Eles assimilavam a cultura, sendo que Deus escolheu na época o povo de Israel para ser um modelo para a humanidade. Assim Deus também te escolheu para ser luz nesse mundo de trevas, para ser o modelo daqueles que amam a Deus, daquele que conhece a Deus, daquele que tem essa confiança, daquele que não murmura, não reclama, não tem inveja, não tem ciúme, não tem nada a não ser a presença de Deus. Sabe, quando fala algo que impacta a pessoa, porque a presença de Deus não é mais você. Sabe, essa semana aí, uma pessoa me constrangeu de eu ver o amor que essa pessoa tinha com a gente. Mas nem conheço. Sabe, o amor é constrangedor. Ele constrange, ele move dentro de nós. Estava andando ontem e uma pessoa veio vender os ovos. E eu não comprei os ovos da linha dela. Mas, sabe, falou, compra um pouquinho, uns ovos aqui, ovo de galinha caipira. Tá? Eu tenho ovo lá, mas eu não comprei, sabe? Mas como que eu arrependi, sabe? Puxa vida, ela estava vendendo ovo, não vou comprar porque eu preciso não, porque ela estava precisando dele. E eu não comprei o ovo. Parece simples, mas quantas coisas que nós podemos fazer, e às vezes nós não fazemos. Você já chorou quando você se arrepende? Você já chorou quando você fala uma coisa e chora, eu errei, Senhor, me perdoa. Não precisa ser muita coisa, isso não tem nada, deixa lá para ver. Não, são as mínimas coisas que Deus vê na nossa vida. Deus não está preocupado com a aparência, com coisa, mas com a presença dele em nossa vida. E quando nós estamos contemplando do Senhor e olhando, nós vamos sendo transformados conforme a imagem dele. E você anda, e Deus vai mover na sua vida, e um milagre, e curas, e transformação vai acontecer. Há um princípio de todas essas coisas. Se nós olharmos, eu não vou ler muito não. Às vezes eu falo assim, o que eu vou falar? Senhor. Quem que é a referência para mim? Senhor. É o Senhor. Sabe? Quando nós falamos aquilo que nós vivemos, é diferente. Confessar, a Bíblia fala, ninguém fala Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito. Mas muita gente hoje fala Senhor. Mas eu falo, falar Senhor pelo Espírito traz um impacto. Falar como o papagaio fala, é bonito, mas não transforma. O papagaio fala, e como fala, mas não transforma, não é a realidade da prática da vida. Não é aquilo que nós vivemos, e nós vamos falar, e qual é o impacto que dá na vida de uma pessoa se nós nunca arrependemos, nem choramos quando erramos, pedir perdão, reconciliar. Hoje é dia de comunhão, é dia de participar da ceia do Senhor. Nós somos um só corpo. A importância de nós vivermos essa vida de comunhão, de relacionamento, de amor de verdade,
que fala, o amor tudo crê, tudo suporta, não se exaspera, não busca o seu próprio interesse, não suspeita mal. Sabe, o amor é algo muito grande. Não é algo, ama. Muita gente fala, eu amo, mas sabe, a expressão, a fala nem sempre é uma verdade, mas a prática. Eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho aqui. Bem rapidinho. Êxodo. Êxodo 38. Eu vou ler alguns versículos aqui. Alguns versículos. Êxodo 38, versículo 21 fala: esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo e o testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para serviço do levita por intermédio de Itamar. Então, esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. Então, aqui, enumeração das coisas para o tabernáculo significa que ele ia juntar todas as coisas que tinha que fazer, como no templo, que Davi ajuntou tudo para depois ser construído. Bem, então, ajunta as matérias, as coisas para construir. No versículo 39, no capítulo 39, diz assim: fizeram, o que eles juntaram? Pois fizeram as vestes sagradas para Abrão, como o Senhor ordenara para Moisés. Como o Senhor ordenou para Moisés. O outro, o cinto, a obra de esmeralda, para fazer da mesma, de ouro, de estofo, azul, tinha cor, tinha tudo, de púrpura, segundo o Senhor ordenou a Moisés. Vai vendo. No versículo 21, ligaram o peitoral com as suas argolas, tudo aqui, a estola sacerdotal, e o que mais? E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E tudo que nós vamos ver aqui está, segundo, versículo 32, segundo o Senhor ordenara para Moisés. Viu, pois, Moisés toda a obra que tinha feito, segundo o Senhor havia, assim fizeram Moisés, e Moisés abençoou. O 40:16, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Não vou ler tudo aqui, tem bastante coisa, mas fala aqui. Moisés acabou a obra. E quando acabou o tabernáculo, o que aconteceu? Quando acabou e fez exatamente como Deus determinou para Moisés passar. O que aconteceu? A glória do Senhor encheu aquele lugar. Quando fazemos tudo segundo o padrão que Deus determinou, a glória do Senhor desceu e encheu aquele lugar. Antes não desceu. Se nós olharmos depois, Jesus deu, e passa lá no Novo Testamento, será? Liga. O que aconteceu? Então Jesus deu o mandamento, ensinou. Qual o mandamento de Jesus? Pega lá Mateus 5, 6, 7, que é o que fala ali? É a constituição do reino. Tudo aquilo, Mateus 5, 6 e 7, é a constituição para a nossa vida, para viver. Então ele ensinou todos esses mandamentos, certo? Todas essas leis, constituição do reino. E aí ele ensinou os discípulos, um monte de coisa. E depois ele fala em João 1. João, 1 João, que é aquele que você me deu ontem, 2,14. Só para entender um pouquinho. Eu não chego. Não achei. Eu não marquei, você lembra? Mas entenda uma coisa, também lá no Velho Testamento e aqui no Novo Testamento, que eu falei, deu todas essas coisas, a importância depois, Jesus falou uma coisa, ficai em... 1 João 2, começa no 12. 1 João 2, 12. Filhinho, não é. Esse aqui não era do tempo, não. Mas ficar em Jerusalém,
ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Jesus ensinou, andou com os seus discípulos 3 anos, ensinou tudo para eles. Depois ele fala assim, quanta gente andava com Jesus naquele tempo? Uma vez deu pão para quanto? 5.000 pessoas, fora mulher e criança. Quantas pessoas? Mais de 10.000. 2 vezes fez isso. Quantas vezes Deus fez cura? Depois ele fala uma coisa. Agora vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. O que aconteceu? Quando Jesus falou isso, ele morreu, foi levado. Aí ele falou, vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido. Quanta gente ficou? Tinha mais de 5.000 que andavam com ele atrás dele. Quanto ficou? Uma multidão de quase 120 pessoas. Uma multidão que comeu pão, que foi curada, mas que obedeceu a palavra, uma multidão de quase 120 pessoas. Amém. Mas eles foram. E quantos dias o Senhor falou para eles ficar lá? Ficar em Jerusalém até quando? Até quanto dia? Uma semana? 3 dias? 10 dias? Quanto? Um mês? Até. Não deu prazo. Não deu prazo. Até que do alto você seja revestido. Fica lá. Não saia antes de ser revestido. Falou, porque Jesus falou, fica lá e recebereis o dom do Espírito, então vocês vão ser minha testemunha. Quando é que veio? Ficou lá, não sei quanto dia. E aí, no dia que era um dia de feriado, lá um dia de festa, que chamava Pentecostes, então naquele dia o Espírito Santo veio. E aí eles foram transformados. Aí eles foram fazer a obra, cheia de poder. Falar, ser testemunha é testemunhar, sabe? Eu vou encerrar. Assim, só para ler para vocês. Para nós a referência do amor. Isaías 53. Não, vamos ler como. Leia assim, observando. Leia observando. Não leia por ler. Jesus, só para falar, Jesus, ele era Deus, mas ele não teve, como fala Filipenses 2, não teve por eu sou Deus, mas antes ele se esvaziou dele, de si, do próprio Deus, e se fez homem como nós, igualzinho a nós. Sofria a mesma dor, as mesmas situações, a mesma agonia, ele sofria tudo. Como homem, apesar dele ter a referência dele que ele venceu, que era o Espírito Santo. Então, 53, preste atenção do nosso modelo. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja que a palavra de Deus é uma mensagem. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza havia, não havia beleza nenhuma beleza que havia que nos agradasse. Ele era desprezado, ele foi desprezado, ele foi desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como do que os homens se escondem o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso nenhum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de nós todos, de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca, não resmungou. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Por juízo e opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. E designaram-lhe a sua sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. Todavia, veja só, ao Senhor agradou ele, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará o seu dia, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Veja só, ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo informar, porque quando a sua alma como oferta, alma, sentimento, emoções, alma é sentimentos e emoções. Ele sacrificou a sua vontade, os seus sentimentos, suas emoções, pelo nosso pecado. Ele foi o cordeiro imaculado, que Moisés, quando Deus mandou Moisés, mata um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, puro. Jesus, tudo aquilo aponta para Jesus, cordeiro, sem mácula, sem ruga, sem defeito. A alma, vontade, as emoções dele, tudo ele entregou, não tinha mais desejo. O desejo dele era fazer a vontade do Pai. Então ele verá o fruto do penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muito, porque as suas iniquidades dele levará sobre si. Veja só, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Eu, você. E ele vai se alegrar quando vê nós andando na pisada dele. Nós somos o fruto do penoso trabalho dele. Ele morreu por nós. O trabalho dele foi porque ele nos amou quando ele estava lá na cruz. Veja só, ele foi colocado entre dois ladrões. A morte da cruz era a morte mais terrível, mais humilhante que poderia ter naquela época de Roma. Era a morte mais horrenda, poderia tacar fogo, podia cortar, podia tudo, mas pendurado numa cruz, era a morte mais escandalosa, mais ridícula, mais que poderia assim afetar. E ele foi entre dois ladrões, porque consideraram ele também como um ladrão. Quem era? Quem que era impuro? Quem era pecado? Nós estávamos lá. Mas ele foi do nosso lugar. E às vezes nós não vemos isso. Ele foi lá porque nós iríamos passar por tudo e morrer na cruz. Não, ele fez isso por nós. A nossa gratidão e andar uma vida para agradar a Ele, para nós vivermos com Ele eternamente, porque o propósito do Senhor não é só aqui. O propósito do Senhor é que Ele preparou para nós algo muito grande. Porque o que é viver alegre? O que é estar alegre? Mas como vou viver alegre se as coisas estão ruins? A nossa alegria, o que é? Pelas promessas do Senhor, são fiéis e verdadeiras. O nosso tempo aqui é uma passagem, mas nós estamos construindo, preparando, o Senhor preparou um lugar para estar que nunca vai ser abalado por coisa nenhuma, e viver eternamente com o Pai. Amém? Então, tudo que Deus preparou e o que Ele tem preparado para cada um daqueles que amam verdadeiramente a Ele, é algo que não entra na nossa mente. Tudo que Deus tem preparado é algo que vale a pena viver uma vida para servir ao Senhor, andar em comunhão, relacionamento, sabe? Muita gente não entende como que é importante, fala, tudo é... Bom, eu não vou falar muita coisa. 12. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Sabe, a vida de Jesus está aqui. A vida de Jesus está aqui. Tudo que ele fez, por quê? Sabe, ele como homem, lembra? Quando ele foi lá no Getsemane orar, o que aconteceu? O que aconteceu quando ele começou a orar lá, que ele sabia o que ia passar? O que aconteceu? Ele começou a suar. E o suor já era conta de sangue que caía. E o que ele falou? 3 vezes. Ele foi, voltou, foi 3 vezes.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Ele voltou, viu os discípulos dormindo e falou a mesma coisa, 3 vezes. Pai, se possível for. Mas ele falou, se eu quisesse, enviaria, pediria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos, e me guardaria nesse momento. Mas como se cumpriria a palavra? Ele veio para isso. Como se cumpriria a palavra na minha vida, se nós passarmos por certa situação? Deus nos prova, Deus permite passarmos para ver a nossa prova de amor. O meu Deus é aquele que me provê, é aquele que me cura, é aquele que faz. Tá. E os discípulos, tá, voltando lá dos discípulos, que ficaram lá em Jerusalém até do alto ser revestido. Amém? E aí, quando eles obedeceram, o que aconteceu com Moisés? Que completou o tabernáculo? A glória do Senhor desceu. Quando eles obedeceram, o Senhor fica lá, até do alto ser revestido, o que aconteceu? A glória do Senhor desceu. Quando nós obedecemos a palavra, a unção, a glória do Senhor vem sobre as nossas vidas. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha, ou não fique na presença, não é curada, não é abençoada. É, sem dúvida que é. Mas o que Deus quer de nós, particularidade, é a glória do Senhor em cada um de nós. Nós somos a luz desse mundo. Nós vivemos num mundo de trevas, num mundo que hoje estão afrontando a palavra, estão afrontando, colocando outros deuses, outras coisas. Nós não somos daqui, nem com esse sistema, nem sistema de governo, nem nada. Nós somos do Senhor. Jesus é o Senhor sempre. Amém? Creia nisso, ainda que vamos falar. Então nós temos que crer, que ter essa convicção. Eu sei quem tenho crido. Paulo passou por tanta coisa, Deus fez, mas falou, eu sei quem tenho crido. Eu sei, você sabe. Ontem até eu falei, quem tem convicção, certeza da salvação, ele não teme nem a morte, porque ele sabe o caminho, ele sabe onde vai. A nossa morada não vai ter aqui, nós vamos ter, não é nessa carne, a carne sofre dor, a carne já está condenada, mas nós temos preparado e vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Nunca mais terá dor, nem pranto, nem nada. Você crê nisso? Crê nisso? Creia nisso. Nós não somos daqui. Jesus falou, eu não sou desse mundo. E vocês também não são. Amém? Então, a importância de viver em paz, de viver, de ter comunhão. Eu vejo assim, eu estou lá, fui em Agudos, eu fiquei aqui esses dias, fui lá para Agudos, fui em Bauru, fui em Pedreira, lá, eu fico vendo quanta gente, tem gente que ama Deus, e tem gente que apenas tem uma religião. Que Deus venha falar conosco, se nós andarmos segundo o padrão do Senhor, né? Ajuntando as ferramentas do Deus, o material, e ser uma construção de Deus. Você é o tabernáculo da morada do Altíssimo. E o tabernáculo foi feito com materiais que Deus determinou. Faça isso, faça assim, faça assim. Nós obedecendo, ficamos no tabernáculo todo, seu corpo. E a presença do Senhor vai inundar a tua vida. Esse é o projeto de Deus. Que nós sejamos cheios desta graça. Cheios para vencer nos tempos de adversidade. E viver pela fé. Amém? Vamos cantar, vamos ouvir já colocou lá? Vai cantar? É importante ver a história, o Naamã. Naamã, o orgulho, a pompa, tinha os seus comandados, mas ele tinha que se humilhar, sabe? Humilhar e pôr na presença do Senhor. Vamos ouvir. Tem Naamã. Cadê? Naamã teve que fazer 7 mergulhos, porque Eliseu mandou. Ele não queria, mas já se viu. Fazer isso. Parece ridículo. Quando o meu eu e o meu orgulho
te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém. Amém. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar? 7. Foi uma vez? Nada. Foi outra vez? Nada. Se ele desistisse, nada ia acontecer. Foi 3, foi 4, foi 5, foi 6. 6 vezes já. Se ele desistisse, nada ia acontecer. Ser perseverante até cumprir a palavra do Senhor. Ser perseverante até se cumprir. E Deus curou completamente. Sua pele se tornou como de criança. Deus transforma. Entende?
nós vemos não só dele, muitas outras coisas, de esperar no Senhor, ser perseverante, ser paciente. O Senhor fará coisas maravilhosas em nossa vida. Creia, não desista, o Senhor está com você. Amém? As lutas, as batalhas, Ele conhece. Nós passamos por todas elas, mas o Senhor está conosco e nós vamos ver, contemplar a glória dele. Amém? É, meu Senhor, de todo o coração, não só de palavra, mas de coração, sinceramente. Não duvide da presença dele, do amor dele, do que ele fez por você. Amém? Que Deus nos dê graça. Os irmãos do louvor, por favor, nós vamos ter a ceia agora. Se vocês querem cantar de novo, depois vocês podem cantar. Né? A importância de se render diante do Senhor e reconhecer a soberania dele. Por favor, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vou chamar os pastores aqui na frente. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Pedir ao pastor Fabiano orar pelos elementos da Santa Ceia. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor. Nosso coração é de gratidão ao Senhor, a saber que o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos arrancou da morte, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é bom poder estarmos juntos, sentados à mesa com o Senhor. Nós ceiamos contigo, o Senhor conosco e nós entre os irmãos, nessa comunhão, ó Pai. Senhor, reconhecemos a Tua obra redentora na cruz, reconhecemos e cremos que o Senhor foi o sacrifício vivo que veio no nosso lugar. Ó Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu sangue que é vivo, pelo Teu sangue que nos redime de todo pecado, pelo Teu sangue, Senhor, que nos faz, nos tira de toda condenação e nos faz filho do Teu reino. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu corpo moído, esse pão representando o Teu corpo que veio, Senhor, nasceu de uma virgem, que cresceu como criança, adolescente, jovem, olhando para o céu, partindo o pão, cumprindo o seu propósito. Senhor, obrigado por esse suco de uva representando o seu sangue que não ficou preso na madeira, no tempo, mas alcançou gerações, a eternidade e nos alcançou. Nesse momento, ó Pai, nosso coração é cheio de alegria, porque nós fomos alcançados pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Senhor, obrigado, Pai, por cada família. Obrigado por viver esse tempo de verdade e comunhão. Não há mais condenação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pastor Rodrigo iniciou, quando ele estava ministrando sobre dízimos e ofertas, sobre o início do mês de maio. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos viver e caminhar um novo e vivo caminho. Todos os dias nós temos esta oportunidade, quando nós levantamos das nossas camas, a oportunidade de viver o novo de Deus para as nossas vidas. Com atitude, como o pastor Nelson ministrou nesta manhã, sobre a atitude também de Naamã, sobre a perseverança, sobre não desistir nunca. O novo e vivo caminho, nós só podemos desfrutar, nós só podemos aproveitar deste novo e vivo caminho se nós não desistirmos. Naamã, ele não desistiu, ele perseverou, ele insistiu naquilo que
foi proposto para ele através do profeta, através da palavra do homem de Deus. Quando nós acolhemos em nosso coração e colocamos em prática, nós desfrutamos o novo de Deus todos os dias. Quando nós levantarmos nas nossas camas, é importante nós termos isso em nossa mente, em nosso coração, porque Jesus já preparou todo o caminho, Jesus já preparou todas as coisas, mas cabe a cada um de nós de nos apropriarmos daquilo que o Senhor já separou para nós. Tem novas oportunidades todos os dias, novas possibilidades, mas temos que ter atitude, nós temos que ter fé. O Senhor quer que você se levante a cada manhã com atitude. A partir desse momento de hoje, você já se levantou, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, e o Senhor diz que nós devemos fazer isso em memória dele. É uma atitude. Devemos ser proativos, irmãos. Não devemos esperar deitado cair do céu, mas temos atitude, porque já recebemos todas as bênçãos. A palavra de Deus nos ensina que Ele preparou todas as coisas, e Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem de melhor. Vou pedir para que você para que o pessoal de trás saia e venha se servir. Pode sair, faça uma fila do fundo para trás. O pessoal em cima fica aguardando aí, eles vão servir vocês aí em cima. Agora vocês do fundo podem sair dos seus lugares e se servir aqui na Santa Ceia. Glória a Deus.
Deus. Palavra, irmãos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Comamos e bebamos todos juntos. Aleluia. Isso é tão importante, esse momento de confraternizarmos, de orarmos como família. E sempre quando eu ceio, eu sempre lembro de alguém da minha família que ainda precisa conhecer o Senhor. E creio que você vai realizar esse sonho de ver alguém da tua casa participando da ceia do Senhor com você. Quem crê? Glória a Deus. Irmão, senta aí que eu tenho alguns recados. Vitinho, coloca o primeiro recado do sábado, Dia das Mulheres aqui, no café da manhã. Primeiro, por favor. Irmão, sábado, cadê as irmãs aqui? Cadê as abençoadas? Não, eu quero ver um glória das irmãs. Um glória de fogo. Vocês tomaram café? Porque se eu pedir para os homens da glória aqui, eles vão dar, hein? Vai de novo. 1, 2, 3. Agora sim, agora eu gostei. Ó, sábado, 9 horas da manhã. 8. Eu falei 9 horas para ver se vocês estavam atentas. Sim. Aleluia. 8 horas, Ministério das Mulheres, pastora Luciana, que é líder, convida você, mulher, a estar aqui. Pregadora, Patrícia Coelho. Não é todo dia, não é Patrícia Poeta, pastora Neuza, é Patrícia Coelho. Você viu como o pastor Rodrigo deu o recado certinho? Olha, só o horário que foi errado. Mas ó, 8 horas da manhã, traga um prato. Mas antes de trazer um prato, faz um café para o seu marido, tá, querida? Levanta cedo, né? Em nome de Jesus. Deixa um cafezinho para ele lá. Amém, pastora Neuza? Glória a Deus. Então, pregadora Patrícia Coelho. Irmãos, eu tive o privilégio de ser ministrado por essa mulher. Ela conhece a área interior, sentimentos, alma. E ela introduz a ministração através da palavra. Ela tem testemunho, ela tem vida no altar. Então é um presente de Deus termos ela aqui conosco. E eu quero profetizar que todos esses lugares estará cheio de mulheres sedentas para ser ministrada com a palavra viva, pastora Luciana. Então eu convido você, mulher, não fique em casa sábado, 8 horas da manhã. Esteja aqui. Você vai vir? Amém. Sério? Amém. Agora o próximo recado. Depois já passa. Pastora Priscila tem algum recado? Não? Tem mais? Tem mais? Amém. Próximo recado. Põe aí, Vitinho. Amém? Segundo dia. Segundo dia da campanha. Amém? Quem estava sexta-feira? Foi bênção? Foi. Pastora Ruth trouxe a palavra no primeiro dia. Nós fomos impactados. Inclusive ela falou de áreas da nossa vida. Falou de áreas,
falou da área de finanças, né, pastora? Área de cura, área de casamento. E eu vou estar ministrando nesse segundo dia sobre a área de cura. O jugo vai ser despedaçado, porque o Senhor está entrando com cura. O tema é: a cura vem do Senhor e o jugo será despedaçado. Então eu convido você que tem enfrentado a enfermidade, que tem passado um momento difícil na área da enfermidade, alguém da tua família, eu chamo a sua atenção, amém? Chamo a sua atenção para estar participando desse culto, desse momento, dessa sexta-feira às 20 horas, e eu creio assim que Deus há de operar na tua vida. Nós estamos com um bom número aqui, irmãos, glória a Deus por isso, mas eu creio que o Senhor vai trazer mais vidas, amém? Então você que não veio, não tem problema, venha participar, venha estar junto com a gente, venha estar presente, para que você possa ver o trabalhar de Deus. Aí ó, o texto base é: e naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. A unção ela quebra o jugo. Quem recebe? Então participe, querido, venha mesmo, traga mais alguém da tua família em nome de Jesus. Docidade? É mesmo? Eu também vou dar um recado. Cadê a docidade? Cadê a docidade aí? Cadê a docidade? Aleluia. Daqui a pouco eu levanto a mão, irmão. Meu Deus, eu tenho cara de novo, mas já estou quase lá. Que interessante isso. Olha, culto da docidade, 16 de maio, às 15 horas. Amém? Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo 145, 3. Olha que versículo lindo. Vou ler de novo, ó. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Verdade. Se até que isso já chegou nos seus 60, 70, 80 anos, é a grandeza de Deus. 90, é a grandeza de Deus na sua vida. Amém? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 54 anos. Não parece, irmão, eu tenho 54 anos. O Lázaro também está quase chegando lá. A diferença do Lázaro é que ele tem cabelo, eu não, né? Mas a gente vê quanto que chega, a idade chega, irmão. Mas Jesus sempre presente na nossa vida, glória a Deus. Então você, docidade, venha participar com a gente, amém? Às 15 horas, monte de oração com mulheres. Quarta agora, pastora? Aqui em cima, né? Ó, o monte aqui em cima, tá, queridos? Aqui mesmo no prédio da igreja, às 20 horas, tá, mulheres? Em nome de Jesus. Mais algum recado? Amém? Vamos encerrar então? Fique de pé. Glória a Deus. Deus seja louvado por esse culto, por esse momento tão especial. Em nome de Jesus, seremos na casa do Senhor. O Senhor se faz presente em nossa vida. Em nome de Jesus. E graças a Deus por essa oportunidade. Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome. Damos graças a ti, Senhor, por todos os seus benefícios que têm se manifestado em nós. Cobre, Senhor, essa semana nossa casa, nossa família, nossa pertença, nosso trabalho. Dai-nos resposta do céu. Abre as janelas dos céus. Favoreça-nos na nossa caminhada, que tu és o caminho, a verdade e a vida. E nos leva na doce paz em nossos lares, em nome de Jesus. E que ponhamos ter um domingo de família abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Amém. Deus, eu vi um passarinho no seu ninho a descansar. Me lembrei de tua palavra, me ensinando a confiar. Vejo a árvore bem alta, colocaste o ninho lá. Se cuidas do passarinho, de mim também cuidarás. Lá, lá, lá.